Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Emily, vou estar aqui hoje no podcast Vocari com a Mica em mais um episódio da nossa segunda temporada. E vamos conhecer um pouco dessa missionária incrível que esteve aqui um tempo conosco na nossa base, que nós chamamos aqui carinhosamente da Rainha da Diversidade das Nações. Depois você vai saber por quê. Mas antes de mais nada, né, a gente gostaria muito que você se apresentasse um pouco, falasse bem brevemente sobre você. Tá bom, eu sou Micaela, eu tenho 33 anos, mas já tenho 4 filhos nascidos. Um tá na barriga, um tá com Jesus. Sou casada há 10 anos e estou em missões há 13 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Você fez a sua ETED o quê? Em 2012? 2012, eu fui para a Alemanha fazer minha TED. Mas tem toda uma história antes disso. Eu venho de uma família missionária, então, assim, missões sempre esteve presentes na minha vida. Os seus pais são missionários? Meus pais são missionários. Meu pai é pastor e nós vivemos na Inglaterra e na Alemanha, pastoreando algumas igrejas lá. Gente, eu tô chocada que eu soube disso agora. Que legal! Então você já nasceu nesse contexto de missões, mas assim, você consegue lembrar do momento que você entendeu, esse não é só o chamado dos meus pais, mas também é o meu chamado, assim? Então, eu sempre que vinham missionários para nossa casa, eu tinha muita curiosidade e muitas perguntas. Eu lembro exatamente de um dos missionários que viviam num país perseguido na época, e ele foi, e eu comecei a fazer perguntas, e ele conhecia muita gente que tinha, de fato, perdido a vida, né, por conta do evangelho. E aí eu comecei a ficar meio curiosa, assim, o que tem de tão importante e valioso no evangelho de Jesus que a ponto de pessoas darem a vida, né? E aí eu comecei a ler, estudar um pouco sobre missionários. E assim, eu não sei nomear um momento que deu um clique, mas missões sempre esteve no meu coração, mesmo depois que a gente voltou, como família, né? Nós tivemos que voltar para o Brasil em algum momento. Eu tinha uns 9 anos de idade, aí meio que vida que seguiu. Eu pensava em ser mantenedora. Teve uma época eu falei, eu vou ser parceira de missionários, quero ganhar dinheiro. Mas eu acho que a virada de chave mesmo para mim foi durante a minha TED, que eu fui para a Alemanha. Na verdade, eu queria tentar um intercâmbio na Alemanha. Tentou um intercâmbio, parou na ETED, olha Parei só que na Deus faz. ETED. Eu pensava assim, eu vou fazer minha ETED, são 6 meses, lá eram 6 meses de ETED, 6 meses, depois eu volto, continuo minha faculdade, ganho dinheiro, invisto em missões de longe, né? E aí, no meu prático em Moçambique, Deus falou fortemente ao meu coração, né? E me lembrou das conversas que eu tive com esses missionários, né? E aí eu tomei a decisão. Mandei na época um e-mail pro meu pai. Não tinha WhatsApp, tava começando, eu acho, na época. Mandei um e-mail e tal. E meu pai, como um missionário também, ele se sentiu muito encorajado. Aí eu deixei tudo. Largou tudo. Então você começou em missões na Alemanha. Você ficou um tempo lá na base? Sim, eu fui em 2012, fiz a minha TED 3 meses lá na Alemanha, em Colônia. E aí fui 3 meses, 2 meses e meio mais ou menos para Moçambique. E aí lá quando Deus falou comigo sobre ficar em missões, foi a base onde eu fiquei. Voltei ao Brasil durante 6 meses, levantei sustento. Quando eu retornei à base, a gente trabalhou lá durante quase 3 anos. Né? Como eu trabalhei lá como missionária, liderei práticos de ETED. Nós tínhamos um ministério muito forte contra a prostituição e tráfico humano lá na Alemanha. Então, foram anos assim muito preciosos nesse início de caminhada. Você já era casada com o Raul? Não, eu era solteira, mas eu já conheci o Raul. Nós nos conhecemos. Raul é meu marido, tá, gente? Nós nos conhecemos. Só para informação, só um pouquinho de informação. Nós nos conhecemos na adolescência, na igreja. Mas, assim, nossos caminhos meio que se separaram durante esse tempo. A gente mantinha contato, mas, assim, nada oficial, nada
intencional nesse sentido. E aí, só em 2015, quando eu voltei pro Brasil, que a gente reconectou. E agora estamos aí. Estamos aí. Mas quando você voltou pro Brasil, você ficou em alguma base? Ou você tá em Uberlândia, né, agora? Sim. Nós fazemos parte da equipe de obreiros da Jocum Cerrado, em Uberlândia. Nós ajudamos no tempo de pioneirismo dessa base. Assim que eu voltei em 2015, a base estava abrindo, né? Mas antes disso, eu passei em Fortaleza, fiz a minha escola Word by Heart, que é de memorização maravilhoso. Das escrituras, né? Eu fiz o Evangelho de Lucas, 1h30 do Evangelho de Lucas. E aí, quando eu voltei para Uberlândia, nós ajudamos no início, né? Nesse pontapé inicial da base. Ficamos por lá 2 anos. E aí fomos para a Suíça, para a Jocum Lausanne, a primeira base de Jocum. Né? Nós fomos para lá, onde servimos também com ETED, com a escola Word by Heart, durante 2 anos também. E voltamos para o Brasil para férias em 2019. E aí veio a pandemia e nós acabamos ficando por aqui. Mulher, mas você já foi no mundo todo, né? Já. Gente, não no mundo todo, mas... Mas o Loren. Não. O passaporte. Longe. Gente, que legal. E assim, toda essa sua história de missões, assim, como foi que entrou a Universidade das Nações? Em qual momento você começou a se envolver nessa... nisso? Assim, se você quiser também dar uma palhinha do que é a Universidade das Nações, para quem não conhece. Ah, sim. Então, a Universidade das Nações é parte da Jocum, só que mais voltado para a parte de treinamento. Né? Toda a ideia da universidade, ela se baseia em preparar missionários, preparar a gente nos seus campos de atuação, só que com um foco completamente em alcançar pessoas para o reino de Deus, alcançar a gente para Jesus, evangelismo. Então, todos os nossos cursos têm esse foco de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, que é o lema da Jocum, né? Mas é uma universidade que não no Brasil, mas fora do Brasil tem reconhecimento como curso superior mesmo, né? No Brasil é considerado como cursos livres, que hoje em dia também, assim, ter ou não diploma de universidade, dependendo do lugar onde você vai trabalhar, a experiência vale muito mais. E a Universidade das Nações, com certeza, contribui com essa experiência, né? Mas, assim, nossa, começou lá atrás, lá na Alemanha. Quando eu voltei como obreira da base, nós tivemos que ler o manual. Não sei se você já viu o manual de referência da Universidade das Nações, aquele bem grossão. Bem 400 e poucas páginas. Os alemães, eles são muito, assim, certinhos com as coisas, né? Então, se eu estava na Jocum e queria trabalhar com a Jocum, eu precisava ter o conhecimento do que é a Jocum. Certíssimo. Então, nós, os novos obreiros, né, éramos eu e mais 2 meninas, os novos obreiros da base. Era também uma base pioneira. Nós tivemos 3 meses para ler todo o manual e nos familiarizarmos. Então, assim, ali começou, eu diria que ali começou, assim, o meu amor mesmo, assim, pela Universidade das Nações e tudo que essa plataforma, né, de capacitação e evangelização dos povos. Então, eu me apaixonei ali. Só que ao longo do tempo, assim, eu continuei liderando ETEDs, que é a primeira escola, né, para ingressar na Universidade das Nações. Essa é a primeira escola fundamental. Então, eu trabalhei sempre com ETEDs. Eu acho que por conta também desse valor, né, de proteger esse lugar, essa porta de entrada da universidade. E aí, quando eu estava grávida do Ruben, meu 4º filho, eu conversei com a Miriam. Na verdade, o Raul comentou comigo um dia, falou assim: Mica, eu acho que você tem tudo assim para ajudar a Miriam. E a Miriam era registradora dos países de língua portuguesa na época. Né? E aí eu falei, não sei e tal, são muitos filhos, muitas coisas que a gente já faz. Só que aí num workshop de ETED, ela falou alguma coisa sobre o novo sistema de registro, né? E aí eu conversei com a Miriam.
Falei, Miriam, se você precisar de ajuda, eu quero me colocar à disposição, eu acho que eu tenho aquilo que você pode precisar. Aí ela falou, ai, que bom, e tal. E aí a gente conectou. Ela foi lá em Uberlândia, me deu um treinamento. E aí hoje estou aqui, como registradora. Não sou rainha da Universidade das Nações. É só uma brincadeira, gente. É uma brincadeira. Mas sou registradora de todos os países de língua portuguesa. Então, o que eu faço, né? Eu sou responsável por ser essa ponte, basicamente, entre as bases da Jocum e a Universidade das Nações, as faculdades que a gente tem da Universidade das Nações. E assim, qual, na sua perspectiva, né? Qual a importância de ter essa questão dos registros das escolas, essa orientação da Universidade das Nações com as bases para executar essas escolas, tanto de a ETED como escolas de segundo nível, de terceiro nível? Qual a importância de vocês, né, para nós, base de Jocum? Então, o registro, ele é extremamente importante porque, como a Universidade das Nações é uma universidade internacional e interdenominacional, se a gente não tem, assim, alguma maneira de registrar o que está acontecendo ao redor do mundo, você pode ter todo tipo de escola, assim, cada um fazendo uma coisa, né? E, assim, como é uma universidade séria, que segue também, para uma graduação, por exemplo, existem passos, né, que você precisa cumprir, existem escolas que você precisa fazer, só que as escolas estão espalhadas nas nossas bases. Se não temos uma base de registro ali, a gente acaba perdendo essa... Não é uniformidade que fala, mas assim, um padrão mesmo. Sim. Então, quem faz, por exemplo, uma ETED aqui no Brasil, eu fiz a minha na Alemanha, mas o currículo é o mesmo, né? O que muda, e que é muito rico da nossa universidade, o que muda é a cultura mesmo, de onde você está, qual base. Cada base tem uma cultura, cada base foca em coisas diferentes, e isso é muito rico, mas o currículo, os objetivos, o propósito, o que o aluno sai capacitado a fazer, isso é padrão. Não pode mudar. Isso não muda. Então, eu diria que a importância maior está aí, em manter a integridade mesmo dos nossos cursos e também um registro dos alunos, caso eles queiram buscar uma graduação pela Universidade das Nações, que isso seja possível com integridade, né? Eu sei que o conteúdo que essa pessoa recebeu, ainda que ela tenha feito ETED aqui no Brasil, escola de aconselhamento lá na Irlanda, sei lá, outra escola em algum país da Ásia, né? Que a gente consiga manter esse padrão mesmo. E a pergunta que não quer calar: como é que a gente consegue se formar na Universidade das Nações? Ai, olha, a Universidade das Nações, ela tem alguns cursos básicos que chamam Core Course, né? Que são cursos fundamentais. Então, esse seria mais ou menos o que você precisa antes de focar em qualquer área. E as faculdades, né? Ou os cursos que são os cursos. ETED é a porta de entrada. ETED importantíssima. Exatamente. Qualquer pessoa que queira ingressar na Jocum, ainda que não seja para uma graduação, precisa da ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Aí nós precisamos de algum curso na área de comunicação. Olha, importante. Que é importantíssimo. Se nós somos transculturais, né? E interdenominacionais, a gente precisa de habilidades nessa área de comunicação. De estudos bíblicos, óbvio, somos missionários, queremos e devemos conhecer a Bíblia. Importantíssimo também. Importantíssimo. E algum com relação à cosmovisão bíblica cristã. Então, esses são os 3, assim, cursos fundamentais que são necessários para a gente graduar. Só que, assim, existem vários também tipos de graduação. Existe tecnólogo, existe bacharelado, né? Mestrado também? Tem mestrado e agora, a partir de 2026, a gente começou também com doutorado. Nossa, que chique. Então... doutorado. Mas, assim, são muitos detalhes. Algumas coisas mudaram a partir desse ano. Então, temos uma nova equipe também formando de
consultores, né? Gente que vai ser mais especializada em informar, assim, todo o passo a passo. Mas o primeiro passo, eu tenho ETED, eu tenho tal curso. Quero me graduar, pode entrar em contato comigo que eu vou te direcionar para alguma faculdade ou para algum consultor que vai conseguir te orientar. Tô pensando aqui se eu posso me formar, mas eu não posso Quem ainda. sabe? Mas eu já tô assim pensando. Mas você já falou um pouco da ETED. A ETED ela é como se fosse essa escola de porta de entrada para Jocum. A gente já recebeu algumas vezes nas nossas redes sociais perguntas, por exemplo, é mesmo importante eu fazer a ETED para poder ser missionária da Jocum? Né? Por que vocês pedem tanto que a gente faça a ETED para ser missionário da Jocum? Se você puder falar um pouco disso, assim, da importância da ETED para ingressar nesse mundo jocumeiro. Então, a Jocum, ela tem 18 valores fundamentais, né? E é como em qualquer lugar, você precisa se familiarizar com esses valores antes de saber, é isso mesmo que eu quero, né? É essa a vida mesmo que eu tô disposta a viver. E a ETED, ela traz isso com muito peso, assim, e com muita ênfase nesses valores, tanto durante as aulas quanto na comunidade onde você vai estar inserido durante a ETED. Esses valores são passados e transmitidos através ali da comunidade mesmo, né? Então, por exemplo, estou pensando aqui, nós temos, um dos nossos valores é praticar adoração e oração intercessória. Então, todas as escolas da Jocum, e isso começa na ETED, nós temos 3 horas de intercessão, né? E intercessão não é como eu pensava que era antes, não é só um ajuntamento para oração, nós realmente conhecemos e buscamos o coração de Deus para algum assunto, né? Então, essa cultura, né, da Jocum e do que a gente quer multiplicar do nosso DNA, ela começa a se formar na ETED, né? Porque se a gente não passa pela ETED, a gente vai construindo um fundamento talvez meio, né? Assim, incompleto, eu diria, né? Então, eu sou super fã da ETED, eu amo os valores da Jocum, né? Eu entendo que também não é para todo mundo a Jocum em si, mas para quem Deus chamar, a gente precisa estar afiado aí nos valores, como a gente opera, né, nas nossas bases. E a ETED é fundamental para criar isso. E também, né, na vida missionária, é um sim que a gente diz para o Senhor que é diferente de outros sims, né? E um deles, por exemplo, que é uma marca da Jocum, é a vida em comunidade. E a ETED é essa primeira experiência. É como um casamento. Você junta 2 pessoas de culturas diferentes, de histórico diferente, no mesmo lugar. O que isso vai gerar? Um pouco de conflito, né? E como que a gente resolve isso? Baseado na palavra de Deus. E aí a ETED meio que vai lapidando esses pontos fundamentais para que a gente possa construir outras coisas, outros tipos de conhecimento, habilidades e virtudes sobre esse bom fundamento da ETED. Porque acaba que não é como se fosse uma empresa, né? Que exatamente. Se valoriza o que você faz, o que você tem de talento, o que você pode fazer, mas é muito mais profundo, muito né? mais. Então, o relacionamento com Deus, a sua vida com Deus é uma coisa importantíssima. Caráter. Então, não eu até penso assim, a Universidade das Nações é muito diferente, né? Eu fiz a faculdade numa universidade, sem ser a Universidade das Nações, e o contexto, ele muda muito. Então, a forma como eu sou avaliada, os critérios que valorizam é muito diferente. Então, você acabou de fazer a IPV, né, por exemplo. Então, na IPV, o que a gente vai avaliar? Como ela se desenvolveu com Deus. Sim. Como foi a profundidade no seu compartilhar de meditações, de conhecer a Deus, de buscar Ele, seu comprometimento. Na universidade, eles só querem saber se você tirou um 10 no trabalho, na nota, né? Então, é uma coisa que eu acho muito interessante na Universidade das Nações, porque ele forma você muito mais do que ferramentas de trabalho, né? Isso mesmo. Mas ele tem todas as escolas na Universidade das Nações, ela tá lá na questão do caráter, relacionamento com Deus, porque, como você falou, tem essa base nos nossos valores de Jocum, né? Sempre, sempre.
assim, o mais importante em tudo, é claro, nós oferecemos como universidade conhecimento e habilidades Exatamente. e a pessoa sai equipada naquilo que ela se propôs. Porém, para além disso, as nossas avaliações também vão passar por essa questão do caráter. Como que tá a vida com Deus dessa pessoa, né? E principalmente na ETED, assim, não existe um lugar na ETED onde você precisa chegar. Existe um padrão de desenvolvimento e crescimento e amadurecimento de como eu cheguei e como eu tô saindo, né? Então, isso é aí que tá a nossa régua. Não é uma régua só para todo mundo. Então, se chega alguém que se converteu há menos de um ano, por exemplo, para fazer uma ETED, que está assim sedento, talvez a pessoa chegou numa maturidade cristã num nível aqui. Agora, ela precisa ir crescendo, né, e amadurecendo e conhecendo o Senhor a ponto disso transformar a vida dela. Da mesma forma, um pastor que chega para fazer ETED, talvez o conhecimento dele seja muito maior até do que alguns obreiros, né? Só que esse desenvolvimento a gente olha para isso com muito cuidado, porque é isso que a gente faz, a gente vai desenvolvendo, né, e crescendo e amadurecendo no Senhor, como cristãos e missionários. Amém. Eu queria, assim, você já falou na verdade, foi eu que falei isso que você fez a IPV, né? Não foi nem Sim. eu falando da vida dela. Mas, assim, a amiga esteve com a gente fazendo a Sim. IPV. E nesse tempo, assim, que você esteve, eu observei muito a sua vida, né? Como missionária. E nisso tudo, tava, assim, pensando, né? Assim, como você tem todo esse envolvimento com a Universidade das Nações. Ainda faz escolas, né? Mesmo depois de muito tempo na Jocum. E tem os seus filhos, o seu marido. Como é todo esse equilíbrio com tudo isso, junto com a maternidade, junto com ser esposa também, ser líder, ser jocomeira, missionária, tudo isso. Como é, assim? Essa é mais uma curiosidade minha mesmo. Não, assim, são muitos... a Darlene mesmo, que é a cofundadora, né, da Jocum, ela fala que às vezes a gente tem muitos chapéus, né, que a gente precisa ir trocando, mas em tudo isso eu acho que eu resumiria a minha vida hoje em graça do Senhor, na graça suficiente de Deus para todos os momentos. Então, assim, Deus nos deu a graça de estarmos aqui e de conseguirmos completar com êxito a Escola Palavra Viva, né? A EPV, ainda com todas as nossas demandas. Então, e Deus me deu graça para eu estar presente com os meus filhos naqueles momentos que eles precisavam, e com o meu marido nos momentos ali de tomada de decisão, de estarmos juntos, né? Então, é realmente uma dependência da graça do Senhor, na medida que eu vou respondendo em obediência. Então, Deus está nos conduzindo para cá, parece uma coisa... porque, igual, nós nos mudamos de Uberlândia para cá só para 3 meses, né? Para esse curso, para essa escola. Só que nós temos 4 filhos, então tivemos que correr atrás de matrícula de escola dos 2 mais velhos, né? É um deslocamento grande para uma família grande. A gente não sabia onde a gente ia ficar, mas Deus mandou a gente vir, né? Então nós obedecemos e nesse caminho nós experimentamos a graça de Deus. Amém. Então, assim, eu acho que assim eu resumiria. É graça do Senhor mesmo. À medida que eu vou dando passos de fé, de obediência, Ele vai capacitando também para a gente conseguir realizar tudo aquilo que Ele tem, né? Então, não tem muito segredo. O segredo é ouvir a Deus, obedecer e perseverar naquilo que Ele está falando, porque Ele é a fonte de toda a graça e de toda a capacitação. E você mostra muito isso, que Deus, Ele é a sua fonte. Se não for por Ele, gente, não dá. Não de tem verdade, se não fosse a graça do Senhor, não daria, não seria possível mesmo. Eu tava, assim, pensando muito como... em tudo isso que você falou, me faz pensar muito que
quando a gente recebe um chamado em missões, muitas vezes a gente, trazendo mais para um pessoal que é chamado, por exemplo, tem esse desafio de fazer a ETED e tudo mais, e muitas vezes eles já têm esses questionamentos, tá, mas como é que eu vou pagar? Como é que eu vou viver em missões? Como é que eu vou caminhar nesse lugar assim de dependência, por exemplo, como você falou? Sei que é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas eu queria assim que você também desse uma palavra de encorajamento para essas pessoas que têm esse chamado para estar em missões, ingressar, né, nessa jornada, né, de estar fazendo a ETED. Qual a palavra você dá assim para a pessoa realmente ter esse coração, né, de dependência em Deus, de confiar nesse chamado que Ele deu? Eu acho que é a mesma, assim, todas as respostas talvez seriam a mesma que eu dei antes, né? Que é a graça do Senhor. E é obedecer. Ouvir a Deus, obedecer, não temer. E no topo disso é viver uma vida mesmo de um bom testemunho, com seus amigos, com a igreja local, né? Não vir sem cobertura também de uma igreja local, de um pastor que vai te pastorear, porque Jocum não é uma igreja, né? Então é importante ter esse suporte, essa base também de gente que vai caminhar junto com você, te encorajar, mas acima de tudo é obedecer ao Senhor e confiar nele, e entender e aprender dia a dia. E a gente está nesse processo há muitos anos já, eu e o Raul, né? Dia a dia confiar que é o Senhor que chamou. Então ele é responsável. Deus, ele é fiel. Então quando falta alguma coisa ou quando a gente tem alguma conta para pagar, é ir para a fonte que é o Senhor, né? Não ver as pessoas como fonte de dinheiro, porque na verdade é o Senhor quem move os corações também. Sim. Mas a partir de um bom testemunho, isso abre portas de relacionamento mesmo. Nós hoje temos gente assim, irmãos queridos que caminham com a gente, que são parceiros fiéis financeiramente, né? Gente que confia naquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, porque eles sabem que não somos nós, né? Então eles não estão bancando a minha família para eu ter uma vida boa. Eles estão, na verdade, investindo no reino de Deus, naquilo que Deus quer fazer a partir de mim. Então ter essa certeza, ter essa palavra e obedecer e caminhar nisso é fundamental. É fundamental você ter uma palavra que vai te sustentar e que nos momentos de tribulação e que vão vir de dúvida, que você possa se agarrar naquela palavra que Deus deu e se lembrar, não, o Senhor é fiel, Ele me chamou. Amém. Então eu tô aqui, tô obedecendo, Senhor, e agora? Tem essa conta para pagar. E aí nós vamos caminhando na graça do Senhor. Amém. É um privilégio, assim, ter recebido você aqui hoje. E é muito bom ver não só da sua vida aqui nesse tempo de podcast, mas também no tempo que você esteve aqui na nossa base. Você, o Raul, a Lana, o Levi, a Ruth, o Ruby, assim, foram muito especiais de termos aqui nesse tempo. E muito obrigada por ter aceitado esse convite. Foi muito bom, obrigada a vocês. Poderia ter umas 3 horas aqui de podcast, né? Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades, se né? Deus quiser. E eu não sei assim, em qual momento da vida a gente também vai se encontrar novamente na missão, mas com certeza a gente vai se encontrar. E eu queria assim muito assim falar assim, um pouco assim de tudo que você falou. Eu estava aqui pensando o quanto essa escolha de estarmos servir em missões junto com a Jocum é um compromisso, assim, que exige, assim, também muito temor em Deus, sim, né? Então, da gente caminhar nesse lugar, assim, você falou, assim, em outras palavras, assim, não é bagunça, assim, né? Exatamente. Existe uma organização, sim, existe um acompanhamento, existe uma avaliação também, porque é justamente fazer as coisas com Deus com muita seriedade, sim, né? Então, é você que tem esse chamado, né? É uma coisa muito
é um privilégio, uma coisa que a gente recebe com muito amor, Uhum. muito carinho e cuida disso, né? Sim. Então você falando me veio pensando muito isso, nossa, é uma coisa que... Sim, com certeza. Então é isso, Bom. gente. Então esse foi o nosso podcast com a Mica, foi muito bom. Então você pode estar compartilhando também com as pessoas esse episódio maravilhoso. E a gente se vê no próximo, né? E tchau, tchau!